Então, poeta, não fale poesia, transpasse poesia, transmita poesia, transporte poesia, transborde poesia, transpire poesia, transcenda poesia e só se for necessário, utilize palavras. Do fundo da boca. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Esse é o podcast Do Fundo da Boca. Isso. E a grande intenção desse podcast é trocar ideia com os poetas que nos proporcionam tanto, que nos ensinam tanto. E essa é a oportunidade de a gente entender um pouco do processo. A gente recebe essas palavras, essa poesia que nos faz refletir, nos faz pensar. E agora a gente vai continuar nessa análise, nesse pensamento, nessa discussão com quem nos provocou, né? Então, da mesma maneira que a palavra veio até nós, nos provocou, então a gente vai até o portador da palavra que nos provocou, para nos provocar novamente. Exatamente. E essa é a intenção do fundo da boca, né? Não é É os 3 minutos que não pode passar no Islã. É os 3 minutos que não pode, né? Aquilo que não dá para explicar, que não cabe em 3 minutos. Não cabe, vai estar aqui. Exatamente, Isso. porque aquilo que eu estava conversando com o Jazz Poesia, os 3 minutos são só um rascunho de uma vivência, de uma experiência, de uma vida. E debater sobre isso, discutir sobre isso, entender mais profundamente isso é o que nos faz caminhar, entender e estar direcionado por um futuro melhor. Exato. Então, dito isso, primeiro convidado. Epa! Primeiro de muitos, e começar bem assim com alguém que eu admiro tanto, alguém que em 2017 arrebatou e me fez ficar admirado com a leveza, com as palavras, e entender como alguém consegue ter uma leveza e ao mesmo tempo trazer uma palavra com tanto peso, com tanta propriedade, com tanta verdade, e ao mesmo tempo num sopro fazer um vendaval dentro da gente. Então, Jazz Poesia, seja muito bem-vindo. Obrigado. Estou bem feliz com esse convite, bem feliz com essa troca e de estar gravando isso aqui na tua terra também, que sempre foi um sonho estar aqui, compartilhando a minha palavra. E é isso, eu fiquei super animado para falar desse processo, que eu tenho mais tesão em falar desse processo, em como que ele acontece, do que recitar 3 minutos. Eu acho que as pessoas vão conseguir entender melhor o que é aquilo que sentem, né? Quando me escutam, ou que sentem quando te escuta também. E eu espero que seja uma troca super intensa e transbordante também, que todos os poetas possam ouvir, quem não é poeta também, mas que possam sentir o que vem do fundo da boca, né? Ou até chegar nela. É exatamente o que antecede a palavra, o que antecede até esse processo de chegar na boca. Sim. Jazz Poesia, 23 anos, morador do Morro das Pedras, Belo Horizonte, Minas Gerais. Há 3 anos traça sua missão na poesia, vencedor do Slam MG e semifinalista do Slam BR em São Paulo nos anos de 2017 e 2019. Isso. Tive essa graça, né, de chegar até lá, mas do fundo da boca eu falo e do fundo do peito eu repito, assim, foi um espasmo, foi um espanto, mas eu acho que a palavra ela transpassou de uma outra maneira que eu consegui chegar lá, inclusive contigo, em 2017, né? A gente se transpassou naquele encontro, assim. E aí eu sou um poeta extremamente ligado à palavra, e a minha palavra ela sempre caminha com a espiritualidade, que eu acho que é essa leveza junto com essa força, assim, que as pessoas conseguem sentir. Jazz, que é isso que arrepia, o que é isso que me faz sentir um calor, me deu vontade de chorar, né? Eu acho que é um pouco da utilização da ancestralidade no peito, assim. Um pouco da ancestralidade no meu caminhar. Então, a minha palavra, quem é jazz, né? Jazz é mistura. Até a etimologia da palavra jazz vem falando mistura de vários gêneros, vários ritmos, né?
E aí também como corpo não binário, andrógeno, boiceta desse mundo aqui, essa caralhada toda, eu tento transpassar isso também na poesia, essa mistura, essa aceitação de várias óticas de ver o mundo, assim. E eu sou um cara super ligado na espiritualidade, na ancestralidade, e é isso que mantém minha palavra, cara, intensa como ela é. Porque um dia, quando eu não me apoiar mais nisso, vocês não vão sentir mais a intensidade, o transpassar dela. Isso é fato. Eu tenho que entender qual é o fundo, né? Qual é o ponto que sustenta a minha palavra, assim. E é esse. Nossa, é incrível. E a tua palavra, de fato, arrebata. Para explicar, exemplificar um pouco mais para os nossos ouvintes a palavra do Jazz, eu vou pedir para que recite um pouco dessa poesia, e dentro dessa poesia que vocês vão ouvir agora, a gente vai se debruçar, a gente vai conversar sobre vamos desmontar ela, né? Vamos desmontar, vamos entender esse processo, Sim. Vamos discutir. E da mesma maneira que ela chegou nesse processo, que eu acredito muito nisso, eu sou uma pessoa que acredita muito em processo, e não só o ponto final. Uhum. Não é simplesmente o poeta que é slammer, que está escrevendo livro, que teve entre os melhores poetas do Brasil. Mas, assim, por onde está passando? Onde está pisando? O que está acontecendo? E essas deixas e essas pistas estão dentro da sua escrita, dentro da sua palavra. Então, entender esse processo é muito mais interessante do que entender a tua chegada. Porque eu sei que você vai chegar em um lugar muito mais longe. Uhum. Mas, independente de onde você vai chegar, é interessante saber por onde você está passando, por onde você está pisando, o que está te alimentando, porque a tua trajetória fez você ser quem você é hoje. E essa trajetória é o que talvez o Fundo da Boca vai tentar dar pelo menos uma pincelada, né? A gente está falando de uma poesia. Jazz é um livro infinito, assim, né? Ai. Que já foi escrito e que ainda será escrito. Mas de uma poesia, né? Uma página. Então, pelo menos que a gente consiga decifrar um pouco mais dessa poesia, que é Sim. uma página de um infinito de páginas que é você. Sim. Do fundo da boca, né? Abaixo do peito. Eu escolhi Tudo Está Dentro. A poesia se chama Tudo Está Dentro. Cegueira estampa os olhos negros. Tu ouve fora, mas o dentro te provoca. Falamos tanto, recitamos tanto, colecionamos notas, números na estante, mas o importante, cadê, 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 cadê o dentro? O empoderamento é cura do sofrimento de si mesmo. É dar-se a si, reconhecer que pode desconstruir o outro, mas sem esquecer do ponto inicial, ti próprio. Mas quantos palcos, quantas taças, quantos amores, quanta liberdade damos ao outro, quanto vale o 10 da sua poesia, quanto vale a vida do menor da dólar de 10 que eu fumo. O nosso grande ego é pensar que somos empoderados demais, que somos inalcançáveis. A luta aqui é o dentro, o indivíduo luta sozinho, a luta vira coletiva e de repente já se esquecem do individual. Há um preço caro nessa missão, poeta, em dizer que a mensagem é para todos sem distinção, mas a verdade é você ser com todos como é a mensagem. O empoderamento é dentro, aí você externa. A militância é dentro, aí você externa. É dentro porque tudo que somos está aqui. A cor preta aqui fora é luz mal incompreendida pela carne, porque é muito mais que não gostarem da tua cor, é não suportarem o brilho da sua luz, mas a carne pede, desaba, machuca, ela fofoca no teu ouvido, ela suga, mas acorda, preto, foco. Não somos só um corpo no mundo. Somos verbo que se fez carne, no dentro se fez espírito, você é o que faz e memórias não morrem, você é muito mais que cor, é missão, é algo muito mais divino, intuitivo. Então fica vivo, no dentro, escuta a voz da ancestral que fala, licença, eu sou Dandara,
pago pelo sangue de cada branco que tirei no facão, assim como paga o dobro do sangue dos meus. Daqui cresceu o espírito que hoje vos fortifica. Por muitas vezes fui palavra, raiva, ira, mas hoje eu peço, larguem a ignorância, larguem as armas, seja carne e espírito negro, se empodere das minhas virtudes e não dos meus erros. Eu sou Dandara, o fio de prata, cordão umbilical ancestral que vos conduz. Se a bala pega a carne, tu permanece transpassado, empoderado, na verdade não morre. E se morre, que seja no colo da palavra. Começamos com a palavra e acreditamos que ela é de fato arma. Então tira esse ódio de mata ou morro, porque os tempos aqui são uns, mas onde nossos ancestrais estão agora são outros. Axé, Maravilha. axé. Maravilha. Entendendo, nesse momento que a gente vai, eu fico pensando dentro do Islã, dentro da visão de Islã, enquanto termina os 3 minutos, você fica nesse estágio, assim, de tentar processar, de tentar voltar. Mais, né? Que mais e tal. E tantas coisas, tantas informações, e tanta coisa que se fosse possível, né, de interromper o poeta, falar, não, para, mas deixa eu entender. Deixa eu digerir. Trava aí o relógio, deixa eu digerir antes de continuar. Então, essa sensação veio, e agora a gente vai para viver essa segunda sensação de tentar compreender um pouco mais. E antes de tudo, de nós entrarmos aqui na poesia, como foi esse processo? Como é que ela chegou até você? Como que essa poesia chegou, né? Como é que você chegou até ela? Acho que nesse caso aqui, eu cheguei até ela e ela já estava caminhando e eu vim caminhando junto e a gente se encontrou. Esse contexto, assim. Foi num momento de reflexão muito do que estava se tornando o movimento preto, assim. O movimento preto estava vendo uma galera radical, uma galera com um pouco de saúde mental em escassez, observando a luta por direitos raciais e não só. Estou falando do preto em geral aí, com a ideia do topo, com a ideia do hype, né, do fogo nos racista, e que são válidos, não estou desmerecendo esse discurso aqui, pelo amor de Deus, a galera cai em cima, né, depois. Mas aí eu falei, mas o que de fato é importante nisso aqui, sabe? Eu tava vendo a galera, tipo assim, ferindo o caráter por conta de um movimento, por conta de que é necessário, mas tem várias formas de você se empoderar, de você ser empoderado e não esquecer do outro, não esquecer de ti próprio, sabe? Não ter petulância, não ser um preto de nariz empinado, de nariz em pé, tipo, levanta a tua coroa, mas olha, abaixo dos teus pés tem terra, e do barro se vem, do barro se vai também. Seria um pouco também de entender o que é esse poder. Quando se fala de empoderamento, você entende também o que é esse poder, o que ele te leva, porque o poder não é ser mais que o outro, ou ter o nariz mais empinado. É potência. O que é, né? Porque quando se deturpa essa questão do que é o poder, onde está o poder, você às vezes quer o poder do opressor para ser um opressor. Né? Acho que seria um pouco disso. É isso. É exatamente isso. Eu percebi que de um lugar de oprimido, e aí algumas galera vai falar que é o revide, né? E aí, quanto vale? Como eu pergunto na poesia, quanto vale? Praticamente isso, quanto vale teu revide? Quanto vale tua poesia? Quanto vale a vida do menor? Quanto vale? E aí, são frases rasas, mas essa reflexão que eu tinha dentro de mim, sabe? Quanto vale o teu empoderamento? Sabe? Será que vale a pena? Que nem eu passei uma situação num bar que eu estava trabalhando, e aí uma moça preta de referência, estava vindo do Rio de Janeiro, ela colou no bar e eu estava trabalhando nesse bar. Era um bar de um cara trans, preto, eu preta, todo mundo preto e tal. Inclusive indica o bar Nesga Nega Africano lá, comida africana lá em BH. Vamos colar. É isso, tem várias paradas. E aí essa mulher foi lá, cara. E aí o Elian, tal, que era o dono do bar, ficou todo
Jazz, olha, a gente vai receber fulano de tal. Eu falei, não, maneiro, uma preta aqui e tal, vindo do Rio, referência, vamos tratar ela bem e tal. E aí uma preta de outra classe social, que ela chegou até essa classe média, assim, mediana e tal. E eu fui atender ela. E só o olhar, a postura e o quanto também que outros pretos tava dando aquele, sabe, não sei, enfim, fui atender ela e a sua postura de petulância, de, você não sabe quem eu sou? Como se eu precisasse saber, bota fé, não é que eu estava desinformada daquilo, mas entendo ela como um corpo de uma mulher preta e a gente se trata com afeto, principalmente quando você sabe sobre esse empoderamento. Entendi. Principalmente quando você sabe o quanto que nos faltou afeto, o quanto que nos faltou acesso. Entendi. E eu não conhecia o trampo dela, de fato. Eu estava ali como mais uma atendente negra. Bota fé, mas aí você espera esse olhar, você acha que a opressão ela vai vir sempre do branco. E a maior parte mas nesse dia veio de uma preta empoderada, de uma preta com consciência. Não estou falando de um preto que não tem consciência do teu crespo, como um trabalhador. Sim. Que você ainda consegue compreender, né? Sim. E aí eu ofereci para ela alguns drinks e tal, e eu falei para ela, você quer caipirinha de quê? Porque lá a gente servia 2 caipirinhas, né? Aquele limão capeta e o limão verde. E perguntei para ela com toda a simplicidade. Falei, você quer uma caipirinha de limão capeta ou de limão verde? Ela falou, uai, caipirinha normal, nunca vi isso, não sei o quê. E aí já foi meio petulante, assim, o empoderamento aqui, e a galera. E aí tinha um quilombo junto com ela, assim, que eu costumo falar da quilombagem urbana, tá ligado? Que enfim. Não vou nem entrar no mais fundo aqui, porque vai ser polêmico. Mas uma galera com ela e super apoiando isso, sabe? Aquela atitude, aquele comportamento, e não enxergou a lanchonete, a preta negra ali que estava na posição de trabalhadora, de servir outros negros, tá ligado? É aquela visão que a gente tava falando do empoderamento, tá vestindo uma capa de arrogância, e essa arrogância atingindo às vezes o próximo, o irmão que tá no trampo, que tá na correria. E aí você vai numa boate e aí você, sabe, situações bem rasas, assim. Você vai numa boate e aí tá lá um segurança negro, e às vezes o segurança negro ele precisa te pedir uma identidade, ele precisa fazer uma revista. E mesmo que ele tenha um pensamento racista, a gente tem que entender que a estrutura daquele irmão foi sem acesso. A estrutura daquele irmão é de mais um mero trabalhador, é dos moleques que nós quer salvar. E tá do nosso lado. E quando tá do nosso lado, a gente não sabe agir. A gente trata com desumildade, tá ligado? Tipo, com ignorância. E foi isso que aconteceu. E eu fiquei eu fiquei puto pra caralho. Mano. E cheguei no Elian e falei, Elian, mas que merda de empoderamento é esse? Vem me falar de afeto preto. E a fala dela meia hora antes era de afeto preto. Meia hora, cara. Eu falei, olha como que ficou no discurso. Há um preço caro nessa poeta. Há um preço caro nessa missão, poeta. Em dizer que a mensagem é para todos sem distinção, mas a verdade é você ser com todos como é a mensagem. Falou meia hora, cara. Sobre afeto, sobre os pretos estar junto, sobre a gente se amar, que a gente quer salvar o nosso povo, que é pobre, e etc, e etc. E tinha esse corpo aqui, diante dela, naquele momento. E ela desperdiçou a chance. Meu. E aí eu lembro que eu não consegui segurar o Todd, eu olhei pra ela e falei assim, se eu fosse uma mente travada, prisioneira, e dependesse de você pra me salvar, preta, você falhou na missão. Teu empoderamento não chegou até mim. Chegou aqui, ó. Na mesa que vocês estão pagando tudo, que você veio de longe, mas aqui, se eu fosse mais uma moça que serve o outro e que fosse sem consciência do meu crespo, sem consciência da minha voz, do meu empoderamento e dependesse de você pra me salvar, eu tava na merda agora. E assim é com o segurança, com a moça da padaria que a gente vai, com o cara que a gente vê chamando a mulher de puta na rua. Assim é essa visão que a gente tem que ter pra todos, cara. Porque a gente tá aqui pra salvar por meio, no meu caso, por meio da palavra. Ela é o meu maior meio de instrumento. Ela me salva o tempo todo. Eu olho pra mim e falo na segunda pessoa, Jazz, qual é a tua visão de ser negra nesse mundo, de ser negro?
de ser um corpo aqui. Será que é só mais um corpo? Né? E é isso, não somos só um corpo no mundo. É verbo que se fez carne, materializado. Você é a palavra em pessoa, cara. E você é o que faz. Exatamente. E memórias não morrem. Exatamente. Ao falar, ou uma reprodução, uma frase de efeito, uma rima bem colocada, o hype, muita gente faz. Sim. Eu digo numa poesia que todo mundo tem consciência. Agora, ter coerência, sim, pegar a sua consciência e dentro dessa consciência ter coerência já não é para todo mundo. E aí a gente vai passar por uma parte agora que eu tô pensando em colocar o nome de marca-texto, que aí a ideia... Fecha, isso. A ideia é marcar o texto, exatamente, né? Sublinhar, destacar alguns trechos. A gente vai discutir rapidamente sobre alguns trechos que me chamou a atenção. Claro que a obra é completa, talvez... não estou dizendo desmembrando a poesia, dizendo que ela conversa separadamente, é um corpo, né, inteiro, mas algumas partes assim me chamaram muita atenção, e aí eu quero que você comente a sua própria poesia. E logo no começo está dizendo assim: o empoderamento é cura do sofrimento de si mesmo. Nossa, acho que eu consigo até fazer uma análise melhor, assim. É cura. O empoderamento é extremamente ligado à cura, assim, de você. É quando você tira aquelas cascas, você descobre tua negritude, você fala: que mundo que eu estava vivendo, que eu não vi isso, que eu não vi minha força, não vi meu tom, não vi meu dom, não vi minha ancestralidade, os meus que me acompanham, sabe? É quando você começa a dar nome aos bois. Você fala assim: isso que acontece é racismo, isso que acontece é tal coisa. E aí é uma cura de dentro mesmo, que essa coisa de você se olhar no espelho, enxergar tua beleza, a autoestima, né, do povo preto é bem baixa. Então é quando você começa a enxergar a tua força, e muito mais do que o outro virar pra você e falar: olha, Well, como você é forte. Que às vezes na vida toda da gente teve gente falando que a gente é forte, né? Mas é outra coisa, quando você se empodera, você cria força dentro de você, você tira as suas amarras, se olha no espelho e fala: Jazz, tu é forte pra bosta, mano. Tu tem uma força do caralho e acredita nisso, acredita na tua potência, acredita que todos os lugares é acessíveis pra você. E aí é uma cura, porque tem aquela vozinha do teu subconsciente que aprisionou tua mente por muito tempo falando: não coloca essa roupa, não vai ficar tão bonito. Não vai nesse lugar, porque esse lugar não é pra você. Não isso. Faça aí, faculdade não é pra você. Não mexe com isso, sabe? E de repente você começa a se ver, né? É cura total. Eu me curei, o empoderamento chegou curando, alastrando tudo, né? E eu acho muito interessante dentro do que você está dizendo, porque logo um pouco avançada a poesia, você fala um pouco da luta, dessa luta interna, que é o primeiro processo de cura, e aí há uma luta interna entre esse empoderamento e também com a questão do ego. Do empoderamento externo, né? Isso, eu queria que você falasse um pouco dessa relação desse empoderamento externo com o empoderamento interno, esse ego que talvez possa fazer com que algumas pessoas se considerem empoderados demais ou inalcançáveis, frente a algumas pessoas que ainda estão no processo de entender esse empoderamento. É isso, né? Eu vou marcar o texto. E quanto ego é pensar que somos empoderados demais, que somos inalcançáveis. É isso, você se libertou, né? E aí você começa a fazer tua caminhada, começa a colar no movimento né? Da negritude ou da poesia. Você começa a ver tua força mesmo. Você vê tanto que você acha que ela é demais. Você fala assim: não, agora eu vou no topo, hein? Agora eu tô aqui, ó, tô no pique. Cara, não cresce pra cima. Cresce pros lados. Não sonha alto, sonha grande. É basicamente isso que eu quero dizer, porque a queda é perigosa. E aí, pra quem se empoderou, pra quem enxergou tuas feridas, se curou, tem cicatrizes, cair de novo dentro da consciência aí, com toda essa sabedoria, com toda essa bagagem ancestral, com toda essa sabedoria que você teve a partir do empoderamento, cair de novo, cara, é tipo
E quanto é pensar que somos empoderados demais, que somos inalcançáveis, a luta que é o dentro, e a vida vai te mostrar isso na raça. Eu estou falando muito aqui de uma parada espiritual, emocional e reconhecer a humildade, sabe? Eu vi muitas pessoas perdendo a humildade na tua caminhada por conta do empoderamento, mas do empoderamento externo. Entendi. O empoderamento do... Não estou falando que o Black Money é errado, tá? Tendo humildade, tudo você pode, é isso que eu quero dizer. Tendo respeito, disciplina, regrinha de favela básica, vamos lá. Respeito, humildade e disciplina. Tendo essas 3 coisas, você pode se empoderar de qualquer coisa, de qualquer forma, mas não perde isso, sabe? Não perde, assim. E aí falam, né, a luta aqui é o dentro, o indivíduo luta sozinho, é porque a minha luta de empoderamento, ela foi muito solitária. Ninguém foi lá na minha quebrada e falou, você é uma preta assim, 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 e etc, e etc. Eu comecei a me olhar no espelho e ver que meus ancestrais estavam falando comigo, e eu dentro de uma realidade totalmente cristã. Entendi. E eu sentindo a voz de velhas e velhos na minha cabeça e falando, olha, corta o cabelo. E eu falei, hã? Corta o cabelo, curtinho, corta. Não tem transição, corta. Você precisa disso agora, você precisa tirar esse peso da cacunda agora. Era como se eu estivesse carregando anos, cara. Anos de escravidão, anos de pensamento prisioneiro, porque nós somos uma bagagem, nós somos muito velho aqui, mano. Somos seres reencarnados e velhos. Você se identifica com umas coisas que parece que é, porque você é poeta hoje. Eu acredito que eu já tenha trabalhado com a palavra em outras vidas, que eu já tenha escrito alguma coisa em outras vidas, sabe? Então, o que eu levo daqui? O que eu levo do fundo do peito para a boca? Exatamente isso, sabe? O que você tem aqui dentro te forma aqui fora. E muitas das vezes, né, esse empoderamento da boca para fora te faz você entrar em escassez com o respeito, com a humildade, com o axé do que é ser negro. E ser negro, cara, descobrir ancestralidade, mano, é muito espiritual. E dentro de uma coisa também que eu gostaria de destacar aqui, eu já dando a minha impressão, marcando o texto aqui, quando você diz a militância é dentro e aí você externa. Eu tive que militar comigo primeiro, né? É isso. Eu tive que debater comigo. Eu tive que falar comigo. Você não está enxergando o que você está vivendo? Você não está enxergando as humilhações que você teve no decorrer da tua infância, da tua vida? A prisão nos teus cabelos, a prisão na tua alma, a prisão na tua sabedoria. Sempre recusaram a tua arte, porque desde pequenininho eu fazia alguma coisinha, até louvorzinho, cara, da igreja. É arte também. Sim, eu ia mostrar para minha família e falar assim, procura alguma coisa melhor para fazer, vai cuidar dos cavalos. Que eu tinha uma realidade assim de vivência na roça e vivi algo muito parecido com a escravidão, enfim, de violência também. E eu tive que militar comigo. Eu tive que escutar essa voz desse ancestral, ir lá e cortar o cabelo e sentir um peso saindo. Aí começou as pira, mano. E aí, vendo aí é quando a galera entra na minha vida, né? Que eu comecei a ver outros corpos negros, comecei a ver outras pessoas, mas ainda não era um empoderamento que me contemplava, porque é isso, eu senti aqui, ó. Falei, não, me alcançar vai ser difícil, vocês não descem do salto, cara. Eu vou ter que dar um jeito aqui, sabe? E aí também o astral se encarrega de enviar pessoas na humildade, pessoas que você está reencontrando aqui para poder te ajudar nesse processo, sabe? Então, o indivíduo luta sozinho, a luta vira coletiva. Eu lutei só, a luta virou coletiva, comecei a colar com todo mundo, mas de repente já se esquecem do individual, do indivíduo, do outro, sabe? Do cuidado com o outro, cara. Como que você empodera o outro? Que tipo de empoderamento que você quer para o teu irmão, sabe? É basicamente essa junção, assim. O que você está dizendo agora me traz uma lembrança que eu trabalhava num local em São Paulo. Era um local formal e eu era um estagiário lá, um mero estagiário lá. Sim. Eu estava recepcionando as pessoas, escrevendo onde elas iam, dava o direcionamento. E eu lembro que tinha uma pessoa uma senhora negra, muito bem vestida,
ela trabalhava no departamento chamado Comissões, e ela tinha esquecido o crachá. E a minha função era escrever, fazer uma, né, porque fulano de tal, trabalha em tal departamento, esqueceu o crachá, enfim, tinha que ir dar um crachá de visitante para essa pessoa. E ela trabalhava, como eu disse, no departamento de comissões, e eu não sabia como escrevia comissões. Se era com C, se era com S, se era com 2 S, eu não conseguia escrever. E a senhora negra, ela me viu meu desespero, ficou nítido. Eu escrevi errado e, sabe, como se eu quisesse que ela fosse embora logo. Ela leu com muita calma e falou assim: então, eu trabalho aqui no 3º andar, passa lá, vamos tomar um café. Nossa, é sobre isso, cara. E ela é uma das pessoas, assim, foi a minha primeira referência fora de casa, assim, não referência distante, presente, de convívio, e o quanto que ela me ajudou. E assim, Denise Carvalho, espero que esteja ouvindo isso, devo muito a você. Vamos mandar um direct pra ela. Vou mandar um direct. Porque aquele dia minha vida mudou. Foi um desses dias que nossa vida muda. E eu acho que desse empoderamento que você tá dizendo, não só o encorajamento do outro, mas também perceber o outro dentro da sua necessidade e daquela questão do umbuto, sabe? De um ajudar o outro. Eu sou porque você é, então vem comigo, porque sem você eu não sou. Então, entender processos do outro. Exatamente, o processo que eu estava passando, ela já tinha, e ela me ajudou a caminhar por aquele processo de entender. E enfim, tem muito que você está dizendo sobre isso, sobre essa questão aqui. Bom, tem um trecho que eu acredito que você queira muito falar, e eu também estou querendo curioso, muito ouvir. Um trecho que diz assim: sou Dandara, pago por cada sangue de branco que tirei do facão, assim como também pagam pelo dobro do sangue dos meus. Não quero deixar isso assim solto, né? Não é a intenção, não é essa, pegar uma frase solta, mas eu quero que exatamente se faça o contrário, que você dê o motivo, o contexto, a história, essa Dandara. Sim. E esse sangue. Comenta um pouco com a gente. Eu não, depois que eu comecei a me empoderar em várias questões, eu nunca fui do tipo punho cerrado que viva Zumbi dos Palmares, viva Dandara, e não porque não, pelo amor de Deus, gente, não porque não enxerga essa força. Estamos falando do fundo da boca agora, então, do fundo do meu peito, da minha alma, pelo amor de Deus. Até para não ser alguma coisa simplesmente solta, vazia, sim, mas que tenha algum entendimento. Para as pessoas entenderem, porque já chegaram gente em mim falando que eu estava passando pano para branco aí, nessa frase. Entendi. Que Dandara não está pagando por nada. Mas, veja bem, nós morremos, eu acredito muito que a gente paga as nossas coisas, a gente segue os nossos processos, né? De evolução, de espírito como pessoa. E quando eu escrevi esse trecho, exatamente esse trecho, eu sou Dandara, e aí até o finalzinho da poesia, esse trecho todo, assim, acho que eu posso até comentar ele todo no geral, velho, que não tem como eu falar dele. Sim. Muito obrigado por isso, porque não tem como eu falar dele solto, assim. E eu tava no Rio de Janeiro e tava com a mediunidade, assim, estalando no topo, assim. E eu comecei a sentir vários ancestrais passando pelo meu corpo. Tipo, comecei a passar mal mesmo. Então, te agradeço aqui, MC Dalfarra, poeta Dalfarra, lá do Rio de Janeiro, que ficou do meu lado, trouxe água para mim, deu uma cuidada, assim, entendeu todo o processo. E eu comecei a sentir os ancestrais, assim, cara, só passando. E eu falei, meu Deus, eu vou passar mal, cara, o que eu tô sentindo aqui? É coisa de energia mesmo, assim. Quem acredita, acredita. Quem não acredita, vai começar a acreditar. E aí eu escutei entrei pra dentro do quarto do hotel depois que passou essa fita. Tô te falando de vários, velhos, novos, jovens, crianças, e tudo preto, mano, tudo preto. E aí eu entrei pra dentro do quarto e comecei a tremer muito, e peguei a caneta tremendo e sem controle nenhum de palavra, de nada, e fui escrevendo: minha filha, eu tô contigo, você me enxerga como sou, me chama, mas não sabe quem eu sou, me chamam, mas não respeitam o meu processo, não me deixaram ir dessa terra, não me deixaram descansar em paz, até...
embargo um pouco assim a voz, tá ligado? Porque Zumbi, toda licença pra falar deles, são seres desencarnados e que tiveram que abraçar o ódio lá atrás, sem querer, negar as tuas virtudes, as tuas sabedorias. Sim. A gente é amor, Wellington. A nossa raça, o nosso povo é muito amor, é muita sabedoria, Wellington. E a gente tá perdendo isso pelo ódio, sabe? Então, eu sempre enxerguei como Marielle, Zumbi, Dandara, como seres encarnados que lutaram tanto aqui, que hoje precisam de paz, sabe? Eu não gosto de chamá-los em vão, aí é um pensamento meu, sabe? Eu chamo quando eu tô na merda. Eu olho e falo assim, intercedam por mim daí, como você pede a bênção de um santo. Nossa Senhora Aparecida, ou qualquer coisa. Eu falo, me dê um pouco de discernimento, Dandara, me mostra o caminho, porque você agora está em outro processo. E é exatamente o que ela me disse, sabe? Aí queiram acreditar ou não se isso é uma psicografia, mas eu cito que foi, porque depois que eu fui ler o que eu escrevi, eu só botei um trecho. O outro eu guardo pra mim, que não é pra eu revelar, assim. Que é ela falando, eu tô contigo, você me enxerga dessa forma, Zumbi tá assim, assim, assado. Na época aconteceu isso, e eu tô num processo de evolução, minha filha, de largar as ignorâncias, as armas que eu tive naquele tempo, e pagam o dobro do sangue dos meus, é o trecho em seguida, porque deles partiu de um sentimento, te olhei, te vi, vou te escravizar, e não tem razão. Não tem motivo. Eu fui para libertar o meu povo. Peguei na arma sem querer, de ódio, porque eu estava cansado daquilo, estava cansada daquilo, minha filha. Mas hoje eu enxergo o meu processo de evolução, de empoderar o meu povo de outras maneiras também. Tenho os linhas de frente. Mas naquele tempo, se eu tivesse essa sabedoria que eu tenho hoje no astral, minha filha, eu seria aquela que estava de joelhos na reza pelos da linha de frente, para que fossem fortalecidos, para que a bala não atravessasse, para que o facão não cortasse e que a gente chegasse primeiro. É necessário de luta, é necessário de mão, sabe? O espírito de guerra, do guerreiro, do guerrilheiro é necessário, mas é como se eu recebesse esse alerta dela, sabe? Não encaminhem para isso, porque vai retroceder tudo. Vocês estão no empoderamento agora que, olha, as crianças já estão sabendo. Vocês já estão na rua andando com o Black. Na época, minha filha, nós não tínhamos isso. A nossa opção era matar ou morrer. Cara, licença, Wellington, mas sou Dandara, pago pelo sangue de cada branco que tirei no facão, assim como pagam o dobro dos... Daqui onde? Daqui onde? Daqui terra. Daqui cresceu o espírito, porque foi graças a essa merda toda que aconteceu aqui que eu me identifico hoje aqui no astral. Daqui cresceu o espírito que hoje vos fortifica, me chamam, Dandara, salve Zumbi, me chama, que hoje vos fortifica. Por muitas vezes fui palavra, ela contando para mim, raiva, ira, mas hoje eu peço, meus filhos, larguem ignorância, larguem as armas, seja carne e espírito negro. Se empodere das minhas virtudes e não dos meus erros, pelo amor de Deus. Sou Dandara, o fio de prata. E essa ideia do fio de prata é do teu cordão umbilical, né? Quando você corta, o cordão umbilical, vai passando de geração em geração. O fio de prata que vos conduz. Se a bala pega a carne, ela falando, se você tá dentro, empoderado dentro, na tua humildade, na tua sabedoria dentro, não morre. Porque o corpo, o espírito, o verbo encarnado, não somos só um corpo no mundo, somos verbo, não morre. Permanece transpassado, empoderado, na verdade não morre, e se morre, que seja no colo da palavra. E a palavra vive para uma eternidade. A palavra não morre. É isso. Meu Deus. Acho que eu nem dou conta mais, hein? Você conseguiu fazer com que a poesia tão linda ganhasse mais beleza ainda. Eu acho que é impressionante, eu nunca vi alguém falar de Dandara e Zumbi. É assim Nunca. Eu nunca ouvi alguém falar de Dandara e Zumbi com tanta beleza e com tanto sentimento e com tanta verdade. E faz a gente repensar muito na nossa luta, né? O que a gente está lutando é uma luta, mas de fato vamos entender
o que é essa luta, onde estamos chegando, o que os nossos antepassados fizeram, graças a eles nós estamos aqui. E me arrepia muito te ouvir falar, porque eu estava pensando também nesses processos de poesia, de tentar pensar e imaginar as lutas que os nossos antepassados travaram. Como você bem citou, não era muita opção. Pensa como é dentro isso. Não é opção, é matar ou morrer, é estar livre. Então, todas as lutas, seja defendendo o seu quilombo, seja para abrir fuga para os irmãos, fazer o ranguinho, botar lá na encruza, fazer a reza. Exatamente, a reza. Curava com as ervas, chegava o irmão todo chicoteado. Vamos pegar as ervas, vamos cuidar. Até preservar a tradição, luta. Até no sentido do não demonstrar, às vezes, afeto por um parente, por um filho, porque isso poderia ser uma estratégia do senhor da fazenda para vender esse filho e ter aquela, sabe, segurar para não chorar, não demonstrar afeto porque você quer ter perto. Luta. Sabe, as lutas do enfrentamento do banzo, até daqueles que se jogaram do navio, luta. Sim. Então são tantas lutas, e hoje a nossa luta é uma luta diferente, né? Como Simonal cantou, né? Minha luta é com a canção, no caso, né? A gente luta com a palavra, mas existem e aí a gente vem passando por os mais contemporâneos, né? De Luther King, Malcolm X, entre outros, e chega na gente. Então a gente vê as pessoas com as suas lutas, e essas lutas proporcionaram tantos alcances pra gente, e hoje a gente luta exatamente por ego, seria? Para mostrar que você é mais empoderado que o outro, ou para questionar um cabelo que ainda não passou por uma transição. Sem entender processos, Qual que é a nossa luta, né? A luta é ter o carro de branco para pagar de branco. É tipo isso, assim, não generalizando, né? Não, obviamente nunca generalizando. Eu acho que generalização é sempre um erro, eu acho que é isso, eu tô sentindo muito Dandara, assim. Eu acho que ela pontuou muito pra mim essa questão, sabe? Vocês vão chegar onde vocês têm que chegar, cara. Mas é como se chega, é como se vai. Naquele tempo, minha filha, é isso, né? O final da poesia fala... porque os tempos aqui são uns, e onde nossos ancestrais estão agora são outros, e viveram outros tempos. Nós também seremos ancestrais dos que vêm. Já imaginou isso? Que nós seremos os ancestrais dos que vêm? E junto com Dandara e junto com todos os outros, nós seremos o velho dentro do novo. Que a ancestralidade é puramente isso, o velho dentro do novo, né? O antepassado dentro do presente. Então, analisar o tempo, e eu acredito muito, como eu te falei, assim, Wellington, lá no comecinho da nossa entrevista, que a minha palavra ela caminha muito com a espiritualidade. Então eu enxergo sempre o céu além dos olhos, né? E aí transpassar, transferir, transcender, tudo é enxergar além dos olhos. Porque fala de algo que não só passa, perpassa, transpassa, não só ascende, transcende, vai em dobro, vai pra cima. Te evolui, tua cabeça frita, tu vai cá em cima. Porque é isso. Não somos só um corpo no mundo. E o que eu vou fazer com esse outro corpo que não é o corpo? Que é minha palavra, que é meu espírito, que é minha alma, que é o meu caráter. A bala que vai atravessar você atravessa o branco. É óbvio que nós, muito mais rápido, nosso corpo negro. Cai muito mais. Mas o que eu vou arrumar depois? O que vai acontecer depois comigo? As minhas atitudes vão serem questionadas. O meu empoderamento, como eu vivi aqui, todas as minhas questões vão ser postas na balança de Xangô ali, vamos ver. E agora? Foi feito com Dandara, foi feito com Zumbi, eu tenho certeza disso. Você vai num terreiro conversar com um preto velho, a galera fala tanto do axé e da força. Vai pegar a história de Pai José. O cara que foi preto velho humilhado. E sempre teve, ele não estou falando de baixar a cabeça, mas ele sabia de quem ele era. Ele sempre teve ali na sabedoria, na humildade. E hoje é uma graça no astral. É uma luzinha que desce dentro do congá, incorpora num branco ou incorpora num preto,
para poder ajudar nós num pouco de saúde mental, passar uns banhos de erva, conversar, ser humilde, te passar conselho. Que a forma do fundo do peito, saindo da boca com toda sinceridade, não tem como a gente caminhar com a palavra e não pensar que a palavra é nossa. E você é o que fala, memórias não morrem, você é mais que cor, é missão, é algo muito mais divino e intuitivo. Entenda isso também como um empoderamento. Esse empoderamento é isso. Talvez de fora, preto, tu é lindo, preto, tu é forte, vamos chegar na faculdade, vamos conquistar. E é isso também. Mas o dentro fala, acorda, preto, foco. Não somos só um corpo no mundo, somos verbo que se fez carne, no dentro se fez espírito. E é isso. Você é mais que cor, é missão, olha isso, cara. É algo muito mais divino, intuitivo, e a gente é intuitivo o tempo inteiro. Sim. A gente fez a arte no intuito. Tá ligado? Na intuição e no intuito de algo. O empoderamento é dentro. Sim. Aí você externa, sabe? Acho que eu consegui deixar bem claro assim, esse processo meu. Espero. Da poesia. Não, foi incrível. Quero te agradecer. Ai. Foi maravilhoso. Obrigado. A poesia ela já encanta, e te ouvir falar dessa poesia com tanta propriedade, entender o seu processo, faz a gente olhar para essa poesia e ficar muito mais alimentado do que simplesmente ouvir de uma maneira aleatória. Claro que dessas maneiras a gente sempre é impactado, é visitado, só que hoje a gente te conheceu, é como se você mostrasse pela fresta a gente conseguisse enxergar mais da sua alma. Acho que você entrou, acho que vocês conseguiram chegar até mais assim, que deu uma emocionada. Foi incrível. Senti um calor no corpo, é isso. Foi incrível. Foi do fundo, profundo, até a boca, de fato. Então esse é do fundo da boca, essa é a nossa intenção. É entender, conversar com os poetas, é o que já falou o Robson lá de São Paulo, muitas vezes a gente aplaude a poesia, mas não quer ouvir o poeta. Então, salve aí, Robson, que esteja ouvindo a gente. Então, acho que esse é o momento não só de aplaudir a poesia, mas sentar aos pés do poeta e aprender. Então, a gente aqui sentou aos seus pés. Isso. Sentiu essa terra, sentiu o solo que você está sendo alimentado, e só gratidão por isso. É isso, eu agradeço o convite e vamos fazer do fundo da boca lá em Minas, lá em BH. Tô a impressão que estou em outro lugar. Lá em BH. Agradecer, esqueci teu nome, meu bem. Exatamente, vou fazer aqui os créditos, Calota na gravação, com certeza. E o acolhimento é isso, tomara que esse projeto possa tocar outros corações, transpassar além dos 3 minutos, além do que as pessoas vêem no papel, né? Me ouvir além de letras. É isso. Exatamente. E além desses agradecimentos aqui, quero agradecer mais uma vez, Calota, pela presença. Salve, Calota, salve. E agradecer aqui outras pessoas que não estão presentes, mas moram no meu coração, e eu acredito que fazem parte dessa ideia também que a gente conversou. Que dentre eles é o Edson Militão, a gente falou também com o Lucas Dutra, no momento lá que a gente estava conversando, Cláudia Lessa estava próximo, quero falar também de Alessandro Dornelos, se eu esqueci algum nome, me perdoe, mas esse é o fundo da boca, e eu espero todos esses nomes e mais alguns outros trocando essa ideia aqui comigo para a gente trazer a palavra para o mais profundo. Axé. Assim seja.